No dia 8 de dezembro de 2024, o ditador sírio Bashar al-Assad foi derrubado do poder por uma coalizão de grupos rebeldes sírios liderados por um grupo chamado HTS. Recentemente, o líder do HTS, Ahmed al-Sharaa, que é um ex-procurado pelos Estados Unidos e que o seu grupo já foi reconhecido como grupo terrorista, foi eleito como presidente da Síria. Mas quem é Ahmed al-Sharaa? Quem ele foi? E como é que ele foi disso, de procurado pelos Estados Unidos e pelo mundo todo, para isso, líder de um país que está tentando reconstruir sua imagem perante a comunidade internacional? Vem comigo que eu vou explicar a vocês. Ahmed al-Sharaa nasceu em Riad, na Arábia Saudita, no dia 29 de outubro de 1982. Os seus pais são de uma família sunita síria, que veio lá das colinas de Golã, território sírio que é atualmente ocupado por Israel. Ele cresceu na capital Damasco e em 2003 os Estados Unidos invadiu o Iraque para derrubar o ditador Saddam Hussein. E o que é que Ahmed al-Sharaa fez? Se juntou à Al-Qaeda no Iraque. Al-Qaeda, aquele mesmo grupo que fez isso aqui, ó. E desde então ele lutou ao lado da Al-Qaeda na guerra no Iraque. Essa aliança de al-Sharaa com a Al-Qaeda fez com que ele se tornasse um dos principais inimigos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos até colocou uma recompensa em sua cabeça. E em 2006 ele foi capturado pelos Estados Unidos, sendo libertado apenas em 2011 de uma prisão controlada pelos americanos lá no Iraque. E no mesmo ano que ele foi solto da prisão, sabe o que teve? A Primavera Árabe. Vocês já sabem sobre a Primavera Árabe. Na Tunísia o ditador foi derrubado, no Egito o ditador foi derrubado, na Líbia o ditador foi derrubado e morto. Já na Síria tentaram derrubar o ditador, porém isso levou a uma guerra civil na Síria. Assad conseguiu resistir mesmo após todos os movimentos revolucionários ao redor de todo o Oriente Médio. E vamos falar que depois das manifestações lá na Síria, soldados do exército sírio desertaram e a guerra civil na Síria começou. Nesse tempo, al-Sharaa se fortaleceu muito, conseguiu vários aliados dentro e fora da Síria para lutar contra Assad. E com isso, em 2012, ele fundou um grupo terrorista, um grupo braço da Al-Qaeda, chamado Al-Nusra Front, que tinha como seu principal objetivo combater Assad, fora isso, tacar terror pela região toda, como fazia a Al-Qaeda em si. Esse grupo, no futuro, é o que viria se tornar o HTS. Durante a Guerra Civil na Síria, o grupo Al-Nusra Front lutou em várias posições contra o exército sírio e contra os curdos lá da Síria. Mais tarde, os Estados Unidos colocou o grupo Al-Nusra Front na sua lista gigantesca de grupos terroristas. O grupo era supostamente, secretamente, apoiado pela Turquia, que também lutava forças do governo Assad, mas estava lá principalmente para lutar contra os curdos. Só que, como vocês sabem, galera, naquela época a Al-Qaeda já estava em uma situação muito ruim. Osama Bin Laden já havia sido morto. Em 2017, depois da guerra contra o ISIS, onde quase todo mundo se juntou para derrotar o ISIS, incluindo grupos que eram inimigos dos Estados Unidos, al-Sharaa tomou a decisão de cortar laços com a Al-Qaeda e declarar independência, e assim ele renomeou o grupo Al-Nusra Front para Hayat Tahrir al-Sham, ou simplesmente HTS. Ele queria que seu grupo deixasse de ser procurado pelos Estados Unidos por suas ligações com a Al-Qaeda e fosse mais, sei lá, o grupo que estava focado mais a derrubar Assad do que, sei lá, tacar terror pela região toda. Por exemplo, após ele separar o grupo da Al-Qaeda, ele declarou que o seu grupo não atacaria nenhum soldado ocidental lá na Síria, falando que o seu único objetivo naquela hora era derrubar Assad. Isso tudo fez com que, mesmo ele sendo um terrorista, acabou amenizando sua posição sobre al-Sharaa e o HTS.
E aí o que aconteceu? Depois que houve o cessar-fogo lá na Guerra Civil da Síria, o HTS começou a se estruturar e se organizar mais para, tipo, eventualmente eles abrirem uma nova frente para derrubar Assad. Por exemplo, a maioria dos grupinhos dentro do HTS que eram separados, cometendo atos diferentes dos outros, terrorismo, guerra, etc., todos começaram a se unificar como um exército só. E também o HTS começou a ter acesso a armas mais avançadas, de acordo com dados dos turcos ou de outros grupos rebeldes que eles estavam tendo contato. Também, galera, há fontes dizendo que os ucranianos treinaram soldados do HTS antes deles lançarem a ofensiva que resultaria na queda de Assad. O HTS, de acordo com um oficial do grupo, está se preparando para essa ofensiva desde agosto de 2023. Em outras palavras, eles estão se preparando há mais de um ano para essa ofensiva antes da queda do próprio Assad. O que aconteceu no dia 8 de dezembro de 2024? Como todo mundo viu, o HTS conseguiu derrubar o governo de Assad e Assad se enfiou num avião, fugiu para uma base militar na Síria e depois se enfiou em outro avião e fugiu para Moscou. E hoje a Síria deixou de ser uma ditadura e começa um governo de transição. Como um governo de transição, nem tudo é muito claro ainda de como as coisas vão se dar. Com a queda de Assad, Al-Shara, o líder do HTS, passa a ser o novo líder da Síria. No entanto, existem vários obstáculos internacionais para que ele se efetive como tal. Por exemplo, durante a época que ele virou o presidente da Síria, os Estados Unidos ainda estava com a recompensa em sua cabeça e ainda reconheceu seu grupo como um grupo terrorista. E ainda assim, galera, muita gente, incluindo eu, pensou que a Síria não viraria uma democracia, que a Síria estava prestes a se tornar uma teocracia, igual como é o Afeganistão do Talibã. Só que como a gente está vendo agora, galera, esse não é o caso. Al-Shara ainda não declarou, e eu acho que ele não vai declarar, que a Síria agora é uma teocracia, que a Síria agora é um califado, que agora a Síria é uma ditadura religiosa. Ele ainda não declarou isso. Ele transformou o HTS de grupo rebelde para partido político e integrou todos os militantes naquele grupo no exército novo sírio que eles estão construindo para o país. Como vocês estão vendo aí, Al-Shara está procurando limpar sua imagem e a da Síria ao redor do mundo. Por exemplo, depois que ele virou presidente da Síria, ele viajou 2 países, a Turquia e a Arábia Saudita, onde ele se encontrou com o presidente turco e a família real saudita. Al-Shara sabe que para se manter no poder ele tem que convencer várias outras nações, Estados Unidos, União Europeia, entre vários outros. Ele precisa ser legitimizado para que seu governo não tenha os mesmos destinos de Assad e de vários outros ditadores do Oriente Médio. Até na sua imagem, Al-Shara já mudou muito. A farda de guerra que todo líder terrorista usa foi substituído por um terno bem aliado de chefe de Estado. O que Al-Shara busca é melhorar sua imagem internacional para sentar e negociar com líderes mundiais para meio que começar um recomeço lá na Síria, pois como vocês sabem, a Síria acabou de sair de uma época de uma ditadura pró-russa e agora está começando um novo capítulo em sua história. Se trata de um país devastado pela guerra civil e quem quiser reconstruí-lo vai precisar de muita ajuda internacional. Por exemplo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já anunciou no dia 2 de janeiro que ele planeja restaurar relações diplomáticas com a Síria. Isso é porque, galera, durante os primeiros dias que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Síria, sob Bashar al-Assad, reconheceu as repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk da Ucrânia e ainda mais rompeu laços diplomáticos com a Ucrânia. E também, galera, a ponto de curiosidade, um dos diplomatas ucranianos mais importantes do país visitou o próprio Al-Shara e vamos dizer que a reunião entre eles foi boa. O que isso pode significar que a relação entre Síria e Ucrânia pode ser boa no futuro. É isso aí, galera. Al-Shara busca limpar sua imagem e trazer a Síria de volta a esse mundo democrático. É isso. Tamo junto e falou.